5h13. E recentemente a apresentadora do CQC, Dani Calabresa, deu uma resposta ao assunto envolvendo a traição do marido Marcelo Adnet, flagrado enquanto beijava outra mulher. Ela, na apresentação do programa, deu um beijo em Felipe Andreoli, né? No Marco Luque. No Marco Luque acabou se dando bem. Uma brincadeira ali, né? E em paralelo está marcado para o dia 22 o evento Deitaço no Asfalto com Letícia Sabatella. Eu fui até convidada no Face. Em solidariedade. Você vai? Não marquei ainda não, tô pensando. Em solidariedade à atriz, que também foi alvo de burburinhos depois de ser fotografada deitada no chão após uma noite bebendo com amigos. A gente resolveu então falar sobre a exposição das celebridades. Nos interessa saber da vida íntima deles, como é que o jornalismo lida com isso, o que é que isso significa para o jornalismo? Existe uma questão moral? É errado tratar da vida privada de pessoas públicas? E para a gente falar disso, né, a gente conversa aqui com a professora da Faculdade Baiana de Direito, Fernanda Barreto. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa tarde, ouvintes da Band News. Estamos também com a jornalista, professora de comunicação da UFBA e colunista da Band News FM, Malu Fontes. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, Renato, boa tarde, Milena, boa noite, Fernanda. Boa noite, né, na verdade, a gente né, tá no meio aí, estamos quase. A gente fica toda hora se preocupando com isso, assim, porque começa vocês. E obrigada pelo convite. Bom, quando a gente fala na vida das celebridades, tem sempre um discurso e o termo, né, de que haveria uma legitimação em torno disso porque elas são pessoas públicas. Como é que vocês pensam esse assunto e esse termo, por exemplo? Começa comigo? Pois não. Eu não posso fazer boa primeiras tarde, damas Renato. aqui, né? Boa tarde, boa noite. É verdade. E ainda que estivéssemos com um homem aqui também, era sempre bom determinar essa ordem, independente disso. Do ponto de vista jurídico, eu achei muito interessante a sua escolha, inclusive, Renata, eu estava observando do uso do termo celebridade, porque esse é um termo mais adequado do que o termo pessoa pública. Por quê? Porque para o direito, por exemplo, não existe pessoa pública. Toda pessoa é privada. O termo pessoa pública induz a uma ideia já errada de que a pessoa é propriedade do público, é propriedade de quem se interessa sobre a vida dela ou pela vida dela. E isso não é verdade. Em absoluto, isso não corresponde à verdade. As pessoas célebres, as pessoas que, por conta das suas atividades, seja elas quais forem, se tornam pessoas conhecidas socialmente, publicamente, essas pessoas continuam tendo aquilo que a gente chama em direito de direitos da personalidade. Elas continuam tendo imagem, honra, integridade psicofísica, nome e privacidade, que são os direitos da personalidade elencados pelo Código Civil Brasileiro e previstos na Constituição Federal. Não são os únicos, porque o rol de direitos que protegem a nossa personalidade é um rol meramente exemplificativo. Vários outros podem ser reconhecidos e surgir, inclusive, com a mudança e com a evolução da sociedade, do tempo, com a complexização das relações. Mas esses, sem dúvida nenhuma, valem também para a pessoa pública. Isso significa o quê? Pessoa pública tem direito à imagem? Totalmente. Pessoa pública tem direito à preservação da sua privacidade, embora ela seja uma pessoa célebre? Totalmente. O fato dela ser pública, na verdade, deveria reforçar o cuidado que se tem com essas características. Porque é lógico que ela suscita uma curiosidade muito grande por parte dos seus fãs, por parte do seu público, isso é normal. O papel do direito, é assim que eu penso e é assim que eu me defino nessa seara, é um papel protetivo dessas pessoas e para essas pessoas. Precisa representar essa proteção. É claro que a gente não desconhece a curiosidade, professora Malu com certeza vai falar sobre essa questão do interesse e das novas tecnologias, do jornalismo, etc. A gente sabe que isso existe, mas o direito não pode legitimar a ideia de por que é uma pessoa célebre. Ela andou na rua, ela pode ser fotografada, a imagem dela pode cair nas redes sociais em qualquer situação, em qualquer contexto. Mas isso acontece, né? Todo dia, né? Com muita frequência, cada vez mais, né? Com muita frequência. Bom, no jornalismo, né, que no meu caso, essa é a área da qual eu posso falar com mais conforto, acho que nunca na vida a gente teve esse fenômeno tão presente da divisão entre a lógica da notícia e a lógica do mercado, a lógica da audiência, né? Porque o que é notícia, a informação, aquela que a gente pode chamar de interesse público, né? Aquilo que, uma vez a opinião pública sendo informada daquilo, ela vai ser uma sociedade, a gente vai ter uma sociedade mais informada, que pode tomar decisões melhores, que pode constituir o seu acervo de informação sobre a sociedade em que vive, portanto se comportar de uma maneira que seria mais adequada dentro de uma democracia, de um Estado de Direito. Só que, assim, nos últimos anos, sobretudo com o advento das novas tecnologias, que literalmente, né, Glauber Rocha dizia, é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, agora não precisa de ideia nenhuma
uma na cabeça e uma câmera em cada mão. Então as pessoas elas viraram assim caçadoras da vida alheia. Já houve, a vida inteira houve, né, uma espécie de polícia dos costumes, polícia da vida alheia, né, das donas de casa fofoqueiras que ficavam na janela ou na calçada de casa, nos velhos tempos, fofocando sobre a vizinha, né, até o próprio jornalismo, né, idos bem remotos lá, né, com as folhas volantes que falavam-se dos poderosos, dos reis, dos bastidores, né, do poder. Mas ultimamente isso se transformou, assim, é como se os fofoqueiros do mundo, eles agora estão empoderados, digamos assim, porque eles podem registrar isso, a imagem, tudo aquilo que parecia lenda, sabe aquelas coisas assim, dizem que uma celebridade foi vista com overdose no hospital, dizem que o casal de cantores famosos brigaram, ela tá com a cara inchada, um empurra o outro na piscina, e estão brigados e não se falam, que já estariam dormindo em quartos separados. Mas isso então era da ordem quase que de uma lenda, né, de um consumo assim, que ficava ao redor da carreira dos famosos. A partir do momento que qualquer um tem um celular, uma câmera, e também com o advento dos paparazzi, que é quando começaram assim, pessoas que não são fotojornalistas, que fica muito claro, mas que vivem de vender fotos às revistas de celebridade. E antigamente esse público que comprava era muito pequeno, era 2 ou 3 revistas que compravam. Hoje qualquer blog, qualquer site, uma vez uma foto dessa sendo comprada por o resto, sem comprar nada e sem pagar por nada, essa foto ela se viraliza em todos os lugares com uma universalização que é da ordem, né, do irremovível, não vai se apagar. Falando em relação ao direito, o grande problema que a gente tem é o seguinte, é que os nossos direitos e o próprio direito, no sentido, né, como campo disciplinar, anda muito mais devagar do que essa lógica do consumo da fofoca. Então, que a gente tem esses direitos, ok, todos temos, eu, você, os célebres, os famosos, os menos famosos. O problema é que uma vez que isso caia na rede, por mais que esse direito nos esteja previamente assegurado, não dá para voltar atrás. Por exemplo, aquele beijo, né, naquela esquina, naquele murinho lá do Marcelo Adnet. Não tem indenização no mundo que vá pegar aquela imagem. Né? Quanto mais se mexe nisso agora, digamos que ele vai processar e pedir, quanto mais se mexe, mais essa foto volta e recircula. E quanto mais ela recircula, mais ela está a serviço da lógica da audiência dos meios de comunicação, porque vai ser mais um clique, mais um clique, mais um clique, mais um clique. Quando eu digo uma clicagem, isso hoje se reverte em dinheiro, em anúncio, em page views, né? Em números mesmo da audiência dos veículos. Então, cada vez mais, infelizmente, para a gente que é do jornalismo, Renato, você, Milena, a gente está vivendo essa perda de cada vez mais do caráter noticioso dos meios e vivendo em torno do caráter comercial dos meios. Porque isso dá muito mais audiência num portal do que uma notícia, digamos assim, que pensa-se nos candidatos A, B ou C para o Ministério da Cultura. Adivinha qual vai ser a notícia que vai ser mais clicada, né? É a reação de Dani Calabresa depois que viu a foto do noivo beijando alguém, ou quem será o próximo ministro da Cultura? A gente continua essa conversa. Hoje estamos falando sobre exposição das celebridades, conversando com Fernanda Barreto, ela que é professora da Faculdade Baiana de Direito, e também estamos com Malu Fontes, professora de comunicação da UFBA, colunista da Band News FM, jornalista, está aqui com a gente também. 5h21. Este é o Frequência Baiana. Band News FM, Frequência Baiana. Agora, 5h25, o Frequência Baiana de hoje está falando sobre a exposição das celebridades. O assunto interessa para o público em geral. Como é que o jornalismo lida com isso? A gente conversa aqui no nosso estúdio com a professora da Faculdade Baiana de Direito, Fernanda Barreto, e também com a jornalista, a professora de comunicação da UFBA e colunista da Band News FM, Malu Fontes. Fernanda, hoje a gente vê que os próprios famosos têm Instagram, têm Facebook, postam uma foto que eles estão fazendo de um momento almoçando ou malhando, e aí o site de notícia publica essa foto. Fulaninho de tal hoje estava malhando, botou uma roupa colada. Geralmente é assim, né? As manchetes. Isso pode? Não pode. Na verdade, existe uma coisa chamada consentimento informado e consentimento direcionado. Quando você se expõe e tem a vontade, o desejo de se expor em qualquer medida, ou cede a sua imagem, cede a sua privacidade em alguma medida, como, por exemplo, quando você vai participar desses reality shows, etc., você cede em determinada medida. Ultrapassou aquela medida, aquilo só pode ser usado com a sua autorização. A atriz Glória Pires, por exemplo, foi um exemplo interessante aqui do Brasil.
Ela participou daquele filme Se Eu Fosse Você, né, 2, eu acho, não me lembro se era 1 ou 2, celebrou um contrato com a produtora em que a produtora dizia que sobre aquela obra a produtora tinha todos os direitos de circulação de imagem, etc. Sobre a obra. Por conta disso, a produtora celebrou um contrato com uma imobiliária e a imagem da atriz foi parar numa propaganda de imóveis, de apartamento, de venda de apartamento. Ela entrou com ação e conseguiu reparação por dano material e moral, porque não é o fato dela ter dado autorização para um determinado contrato ou para um determinado evento que isso signifique que ele possa ser usado por quem quiser como coisa de ninguém, como a gente chama em direito, desde o direito romano, res nullius, não é coisa de ninguém. A minha imagem, a sua, de qualquer pessoa célebre, não é coisa de ninguém, de pessoas anônimas. Então, por exemplo, postou a foto no Instagram, postou a foto no Facebook, ele está postando para o público dele e quem está postando é ele. Isso não significa que nenhum site tem autorização de pegar aquela imagem sem consultá-la e divulgar, principalmente com finalidade econômica aí. Como o Malu bem ressaltou aqui, todos hoje fazem, porque cada clique representa, né, o cifrão ali tocando a caixinha, aquele barulhinho da música do Pink Floyd, né, o dinheiro girando muito fortemente. Então, a gente tem súmula do STJ que diz que o uso não autorizado de imagem com finalidade comercial faz presumir dano. Não significa nem que seja necessária a prova do dano. Ela não é necessária. Tá? E só uma coisa, Malu ressaltou aqui a questão interessante do Adnet, de o fato dele ter se beijado numa rua, num murinho. É exatamente isso. As novas tecnologias hoje pegam isso e fazem o quê? Potencializam, clareiam, sombreiam, inclusive manipulam a imagem e a cena para parecer, às vezes, uma coisa que nem foi, ou não foi daquele porte. Isso aconteceu no caso Cicarelli, por exemplo. Ela estava numa praia na Espanha, longe, no meio do mar. Quem estava na praia aparentemente não percebeu que havia uma troca de carícias mais intensa ali, mas a manipulação da imagem, a edição da imagem, parecia que ela estava numa cena de sexo explícito na praia. E que isso legitimaria a reação da população de achar que ela autorizou a divulgação daquilo. Não autorizou. Então, o contexto é muito importante. O contexto com o qual a gente cede, né, uma imagem, dentro do qual a gente cede, faz diferença. Eu vou distorcer um pouquinho aqui a conversa, Sim. tá? Porque Malu já tinha me lembrado disso no bloco anterior, numa fala dela. Daqui a pouco vai estrear uma nova edição daquela franquia dos Jogos Vorazes, né? Que tem Jennifer Lawrence, que foi muito falada ao longo desse ano, mas aí, por isso que eu estou achando que eu estou distorcendo um pouquinho, a gente está falando de um crime indiscutível, né? Alguém pegou, né, imagens do celular dela e postou. E ela comentou, falando sobre o episódio, que ela meio que responsabilizou moralmente cada pessoa que teve acesso, que foi atrás da foto para ver, que foi procurar a foto dela nua. Ela responsabilizou as pessoas, cada uma delas, eu, você, qualquer pessoa que tenha procurado aquela foto. Queria então saber de vocês assim, quando a gente tem essas paparazzis que são pagos, eu me lembro, acho que foi George Clooney falando assim, que ele ficava impressionado com os paparazzis que viravam para ele: George, olhe para mim enquanto eu tiro a sua foto, essa foto pode pagar a faculdade do meu filho, né? Se chega a esse ponto, claro, estou falando no tabloide lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil você consegue sustentar as pessoas nessa ocupação, se você tem revistas que tem que vendem, né, com essa proposta, se você tem pessoas interessadas, o interesse das pessoas de alguma forma legitima moralmente essas práticas, na opinião de vocês? Malu. Bom, a questão moral, assim, hoje a gente, infelizmente, praticamente tem que varrer dos veículos de comunicação, da maioria, claro que não são todos, né? Tem veículos que já tem uma certa sisudez com isso, mas de certa maneira, sisudez aqui, olha só, logo eu, né, que me acho assim tão antissisuda, estou colocando sisudez como elogio. Mas se a gente inserir, Renato, essa questão dos veículos, se eles têm o direito moral, a gente vai fechar mais da metade dos veículos, dos portais, dos sites, dos blogs brasileiros. Porque a coisa está tão legitimada e de uma maneira assim tão aceita pelo público, tão compartilhada, né? A gente vê mesmo por essa questão de views e há determinados veículos, inclusive, que publicam todos os dias as notícias mais lidas e a quantidade, né, em termos de leitores individuais. E a gente pode comparar que sempre que tem uma celebridade, quanto mais escabrosa for a vinculação dessa celebridade ou dessa pessoa famosa a um ato imoral ou supostamente imoral, como eu falo, né, que aquele que alimenta essa sanha do consumidor de informação policial dos costumes, mas você vai ter lá 120 mil cliques, uma notícia em tese que é do interesse, que vai faltar água ou que a cantareira caiu mais um ponto ou 2 pontos, aí você não está nem no ranking. É engraçado você falar isso, porque hoje postou o Pablo Vilaça, crítico de cinema conhecido, tem fanpage no Facebook, ele postou hoje, no mesmo dia em que a humanidade pousou um robô em um cometa,
um jornalista escreveu: Daniele Vinitz posa de biquíni e chama atenção pelo popozão. Não, a notícia que mais me chocou hoje, de verdade, entre todas as que eu vi desse mundo de absurdos, foi da musa do Bahia, que agora é a mulher de não sei quem, Del Nero, que eu mal ouço falar, porque de futebol eu entendo tanto quanto de física quântica, né? E ela dizendo, ele adora meu bumbum e quer colocá-lo no seguro, né? E ela com a bunda, assim, completamente empinada. Aí eu fiquei, assim, chocada com isso e assim, o número de clicagem disso é impressionante. Ou seja, olha, eu estou com um homem que está comigo porque ele gosta da minha bunda. Então, assim, é melhor comprar. Isso mudou seu dia, né, Malu? Claro, isso mudou exatamente. Não, e Shakespeare nunca foi tão atual, né? Muito barulho por nada. Eu fiz um comentário no Facebook no dia em que eu descobri do Adnet, que eu não sabia, só fui saber na segunda-feira. Eu não vi no final de semana a repercussão. Estava trabalhando num artigo, estava meio out. Mas quando eu vi, eu digo, gente, esse final de semana teve Enem. E pela primeira vez na história do Enem, da história do exame, desde 2009 em que ele mudou, transexuais e transgêneros puderam fazer a prova usando seu nome social. Segunda-feira, o Muro de Berlim comemorou 25 anos de queda, né? Comemoramos 25 anos de queda no Muro de Berlim. E semana passada foram tantos eventos atuais, relevantes, o terror de Belém, que teve tão pouco espaço na mídia. E o caso Adnet... O caso México, né? Naquela morte. E o caso Adnet mereceu mais espaço. Um beijo, uma traição, como eu disse. Deve ser o ineditismo da atitude do rapaz, né? Ironicamente. Ninguém faz, Ninguém nunca fez, ninguém nunca viu. É pra entrar pra história. Tenha paciência. Agora, por exemplo, uma pessoa se expor bizarramente, como você comentou que essa moça fez hoje, eu não vi, não acompanhei essa história do bumbum no seguro. Isso é horrível. Isso é parte dessa máquina perversa em que as coisas se alimentam. O paparazzo existe porque existe quem compra e a curiosidade, a sanha do público é cada vez mais voraz pela vida e pela intimidade das pessoas. De atos banais, como o passeio no shopping, que as pessoas clicam, né? Aquela história. Carolina Dickmann foi vista no shopping no Leblon. Todo dia essa notícia existe. Não, Bruna Marquezine vai ao shopping sem sutiã. Outro dia foi uma grande notícia. Passou o dia sim, sem sutiã. Se a gente vai disputar manchetes, eu vou me lembrar da minha favorita, né? Qual é a sua, Renan? Caetano Veloso se prepara para atravessar a rua. Não, no Leblon. Não foi no Leblon, essa? Foi no Leblon. Ele estava parado esperando que coisa extraordinária. Pois é. Não, eu me lembro de algumas pessoas que, e várias vezes no meu Facebook, não sei como é que é no de Malu, no seu, Fernanda, de Maria Lorena, mas esse tipo de manchete sempre vinha acompanhado de uma legendinha do usuário dizendo: o jornalismo vai com Deus. Nossa, é isso. Isso é muito preocupante do ponto de vista da constituição da sociedade. Agora, do ponto de vista jurídico, não me preocupa, porque a questão da autoexposição, que começa desde o mais simples selfie até uma pessoa, né, que se expõe a esse ponto de falar do bumbum do seguro ou dessas outras coisas, isso é feio de ver, digamos assim, para mim, pro meu gosto, porque tudo é também uma questão de ponto de vista de análise. Mas, do ponto de vista jurídico, não há problema, porque é a imagem dela, é a honra dela, é a privacidade dela, que ela quer abrir, que ela quer exibir, que ela quer mostrar, que ela vive em cima disso, ganha em cima disso. Tudo bem. Literalmente em cima. Literalmente em cima. Agora, o uso alheio é que é complicado, né? E que nas redes sociais fica cada vez mais difícil de controlar. Mas o que, ao mesmo tempo, entristece é, por um lado, né? A gente sabe que há um público consumidor, assim, praticamente infinito em relação a isso. E a gente vê que, na maioria dos casos, os expostos, assim, a revelia de supostamente a revelia de sua vontade, não parecem incomodados, assim, porque alguém replicou uma foto de Facebook, porque alguém republicou uma foto que essas pessoas mesmas fizeram. Eu não vejo as pessoas incomodadas, muito pelo contrário, acho que esse fenômeno de mídia espontânea, ou seja, Ivete Sangalo, digamos, Ivete quando posta uma foto que está em Curaçao com o namorado, ela quer exatamente, olha, eu não estou fazendo show, não estou fazendo nada agora, nada, vírgula, mas eu quero que, inclusive, que a minha privacidade agora seja a notícia é minha privacidade, então daqui uns dias não vai precisar nem de assessor mais. Não precisa fazer mais nada, né? Não precisa ser assessor, não precisa, porque basta dizer que está comendo brigadeiro de colher, enfiando um dedão na boca, que isso é notícia e a mídia espontânea está lá. Ela está segurada naquele dia, ela está né, digamos, em exposição naquele dia. E isso é uma coisa interessante. E o jornalismo praticamente ficando cada vez mais passivo, de boca aberta, literalmente de quatro, assim, Malu, eu me lembro de uma expressão e assim, esperando essa carga inteira vindo, você não precisa fazer nada, né?
O Humberto Eco chamava os jornais mudos. A impressão que eu tenho às vezes é essa. É tanta bobagem, as notícias são tão... Dentre tanto de universo de coisas importantes, o que tem mais destaque são justamente as bobagens, as futilidades, as bizarrices que parecem os jornais mudos de Humberto Eco. A gente volta daqui a pouco a falar um pouco mais sobre exposição de celebridades. Estamos aqui conversando sobre o assunto com Malu Fontes, ela que é professora de comunicação da UFBA, jornalista, colunista aqui da Band News FM. Estamos também com Fernanda Barreto, professora da Faculdade Baiana de Direito. Daqui a pouco a gente volta, são 5h36. Tem ouvinte participando, perguntando aqui, boa noite, e os fakes no Facebook ou Twitter, onde as pessoas usam imagens dos famosos? Hoje acontece muito, alguns usam para se passar por eles, mas e os que são somente fãs e usam a imagem do ídolo? Nosso vídeo que é o final de telefone 2612. Essa resposta fica para depois, 5h36. Rádio Band News FM Salvador, jornais atualizados a cada 20 minutos. 5h45, Frequência Baiana de hoje está conversando sobre a exposição das celebridades. Aqui no estúdio a gente conversa com Fernanda Barreto, que é professora da Faculdade Baiana de Direito, e também com a jornalista, professora de comunicação da UFBA e colunista da Band News FM, Malu Fontes. Fernanda estava falando aqui do intervalo, né? Do direito do esquecimento. Explica pra gente aí. Eu vou até aproveitar a pergunta, porque tem aqui um ouvinte que está comentando, o Lucas Caldas, pelo Twitter, os casos de Xuxa, que acabou de ganhar um processo porque exibiram, ele diz aqui, uma foto dela, não lembro se foi a foto, se foi o caso do filme, né, que ela tinha feito anteriormente, mas enfim, acho que foi a foto. Cai nesse campo, Fernanda? Bom, Renato, Lorena, o direito ao esquecimento, na verdade, é uma tese que surgiu na França, em cima, primeiro, de situações envolvendo crime. Pessoas que praticaram crime, foram condenadas pelo crime e cumpriram pena. Dentro do direito que tem a se ressocializar, a serem reinseridas na sociedade e levar sua vida normalmente depois de pagar sua dívida com a sociedade, teriam o direito de não terem esse crime exposto sem razão, sem justificativa, banalmente na mídia, como é feito com frequência. Isso não significa que o crime não possa ser lembrado, eventualmente, mencionado numa reportagem, num contexto específico que justifique aquela informação. A ideia é que você tem que ponderar interesses. De um lado, você tem liberdade de expressão e a liberdade de informar e comunicar socialmente. De outro lado, você tem os direitos da personalidade daquela pessoa que praticou o crime, pagou sua dívida e agora está quite com a sociedade. Não é isso? Pode não estar quite moralmente, eticamente, mas juridicamente está quite, tá? A questão é, na prática, isso não acontece, esse respeito não acontece. Muitas vezes você vê as reportagens com o intuito de audiência, com o intuito de publicidade, etc. E programas que existem, como a gente sabe, em cima disso, de recuperar crimes passados, práticas antigas e ficar rememorando aquilo, repisando. E isso faz o quê? Reacende na população a raiva, o ódio por aquela pessoa, tá? A animosidade. E aquelas pessoas muitas vezes encontram barreiras para trabalhar, para viver, para alimentar suas famílias e para seguir com a sua vida e história. Nós não admitimos pena de morte no Brasil, a não ser em tempo de guerra. Essas pessoas não podem ser mortas. O tempo que elas ficam na prisão é limitado, né? Então depois elas precisam sair. Direito ao esquecimento hoje está sendo estendido não só para situações de prática de crime, mas para tudo que se refere a atos ou fatos antigos da vida da pessoa, que não representam mais o momento atual que ela vive e que por isso a gente pode discutir a possibilidade de retirar esses fatos de lugares como a internet, aonde teoricamente nada se apaga, né? Tudo vive permanente e indefinidamente, tá? E da indenização reparatória, né, por situações em que isso é usado abusivamente, em que essas informações circulam abusivamente, como o caso Preta Gil que eu mencionava aqui no intervalo. O Felipe está comentando aqui, o final do telefone 8000, ele comenta, boa tarde, as manchetes sem grande valor social e intelectual das celebridades relatadas como exemplo estão em revistas e sites focados para esse fim. E ele continua dizendo, eu não tinha conhecimento de 95% dos exemplos que nós falamos, né, Suponho. Basta abrir outros tipos de revistas, ler outros cadernos de jornais e sites de notícias mais interessantes. É o Felipe que está comentando aqui. Eu vou aproveitar para perguntar aqui para Malu. Malu, você acha que se uma pessoa não quiser saber de um fato sobre a celebridade, ela vai ficar sem saber? Olha, hoje, por exemplo, quem usa a internet, quem se informa, mesmo quem tem assinatura de jornal eletrônica, quem usa até o próprio e-mail, o Gmail, por exemplo. A maioria das pessoas hoje tem Gmail, não estou fazendo nem propaganda do veículo. Se for, me perdoe, Renato, eu estou citando porque é um dos endereços endereço eletrônico mais usado pelas pessoas. Até, assim, quando você abre, até pelo tipo de mensagem que você mais manda, eles fazem cruzamento de palavras e aquilo ali já está ali do lado, né? Os jornais locais. Quem é aqui um de nós que vai ler a edição eletrônica de um jornal dos 3 locais e que não vai ver entre as notícias que a gente lê
assim, de cada 3 que você lê que são importantes, tem do lado ali piscando, mesmo que você não leia o texto. Mas a chamada está ali e ela é autoexplicativa. Você não precisa sequer clicar para entender o que aconteceu. Né? Musa do Bahia diz que Deonéria vai botar seu bumbum no seguro. Eu não preciso ler esse texto, ele já está ali escrito do lado, que está escrito que o advogado que atropelou, que bateu no carro do rapaz e matou, disse que ele invadiu o sinal. Se eu ler só as manchetes, eu já fico sabendo. No meu caso, eu confesso ao ouvinte que escreveu que é quase por dever profissional. Eu dou aula de jornalismo, então eu tenho que ler tudo, e eu, assim, a princípio eu discordo um pouco dele, como diz que somente nas revistas focalizadas nisso, que tem voltadas para esse nicho da fofoca, é assim, não, em todas as revistas tem uma seção. Vamos pegar as 4 grandes revistas brasileiras. Se você pega a Carta Capital, a Isto É, a Época, Veja, tem seções delas que são voltadas, né, voltadas assim, ele disse, ela disse, aquelas frases famosas, e todas as edições, né, na parte de cultura, do que quer que seja, escândalo para lá, escândalo para cá. Talvez tenha um pouquinho menos, a Carta Capital um pouco mais sisuda, que ela é uma revista muito mais política, muito mais econômica, e aqui não vai nenhum elogio, vai ser uma comparação de linha editorial. Mas as outras têm seções disso e às vezes matérias sobre os escândalos. E eu preciso falar de uma coisa que é muito importante hoje no jornalismo, que é a distinção entre o que é interesse público e o interesse do público. O interesse do público, infelizmente, está sendo priorizado nos veículos de comunicação. O interesse público é tudo aquilo que, em tese, interessaria a sociedade como um todo, questões de saúde, política, economia, saúde pública, chuva, incêndio, seca, meio ambiente, né? Aquilo que está ruim na cidade, insegurança pública. Agora, o que é interesse do público é exatamente essas estratégias que todos os veículos começam a usar para ganhar em termos de concorrência com aqueles outros, que é meio que adestrar o leitor a chamar a atenção para ler essas coisas. Infelizmente, a conversa voou, o tempo voou. Não. Tem perguntas aqui, vários de ouvintes. Tem um ouvinte aqui que perguntou, Ricardo, a gente recebeu o Ricardo Brasileiro, a gente recebeu, lemos aqui no intervalo, a gente ia dar, mas infelizmente o relógio foi mais rápido do que nós. Mas obrigado pela participação de qualquer forma e todos os ouvintes que participaram hoje. A gente vai ter que dar uma encerrada e voltamos daqui a pouco às 6 da tarde para continuar o Frequência. Queria agradecer a Malu e a Fernanda pela participação no Frequência. Obrigada a vocês, foi um prazer mais uma vez participar, sempre um prazer. Obrigada, Malu. Digo mesmo, repito as palavras de Fernanda para economizar tempo e aí agradeço aos ouvintes que têm a paciência, ou até aqueles que não gostam da gente, como chegam umas mensagens assim que a gente sabe que não gosta, mas faz parte, né? Até daqui a pouquinho, 5h52.